Meninas na flor da idade, 16 anos, já têm filho. Para quê? Mas eu também não posso nascer para quê? E mais, vão na conversa das amigas. Você tem 19 anos e ainda não engravidou. Ei, para quê? Está a se guardar para quê? Deixa estar. Sabe por que eu estou a falar a respeito disso? No sábado, eu fui convidado para assistir uma ação de música evangélica numa congregação, Geração Church. E quando lá cheguei, vi duas raparigas, na flor da idade, 19 e 17 anos, ambas. Meu Deus do céu, eu fiquei arrepiado. Quanta intelectualidade naquelas meninas, duas raparigas. Uma está a fazer engenharia, outra a fazer direito ou coisa assim, já não me lembro. São jovens, têm uma noção da vida que é impressionante. Eu disse, meu Deus do céu, afinal, nem tudo está perdido. 18 anos, ela não pensa ainda em fazer filhos assim tão cedo. Está a formar-se. As duas estão a formar-se e mais. Para além da formação técnico-académica, estão a fazer uma formação teológica. Eu fiquei de quatro. Uau! Maravilha! Quando vemos então umas aí que nem a precabunga fizeram, já têm 4 filhos. E são essas que são uma grande dor de cabeça mesmo, são dor de cabeça. Mas termino com isso. A culpa é dos mais velhos. Pais que não sabem educar bem seus filhos, não conversam com eles. E mais velhos sem juízo. Há vários que também são mesmo mais velhos aguados. 50 anos a namorar com uma menina de 14, 15, 16 anos. Depois, quando a miúda engravida, pimbas, pija, foge, vai embora. Meu Deus do céu, que irresponsabilidade. Esta semana vamos falar dos meninos atrevidos que não têm formação, não estão a terminar a escola, mas já engravidaram. E depois o problema é esse, estão a rasca, estão a passar mal. Não conseguem pagar o arrendamento da casa. Tem que bater a porta do tio, senão vão lhe pôr as coisas lá para o... Meu Deus do céu. Vamos às notas desta edição. Roda aquele vídeo, Regi. Olhem para esta imagem. Olha para esta imagem. Oh, meu Deus do céu. O que é que está a acontecer com isso? O que é que nós estamos a ver? Esta teia de fios. E veja, estamos na época chuvosa. Os níveis de irresponsabilidade destas pessoas. Veja as ligações anárquicas. Depois, se tivermos uma casa aí ao lado, com portões metálicos, o que é que vai acontecer na altura das chuvas? Aquela zona toda fica eletrocutada. As pessoas morrem por causa desta irresponsabilidade. Pessoas estão a fazer puxadas, ligações anárquicas no meio dos bairros. E onde é que está a entidade responsável por tratar deste assunto? Isso é o quê? Que pouca vergonha! Colocar a vida de muita gente em perigo. Olhem para isso. Estes fios transportam energia, está tudo misturado. E temos aí fios de telefone, fios de tudo. Uma confusão tremenda. Meu Deus do céu! Ninguém chega lá e corta esses fios. Não há autoridade suficiente para chegar e cortar esses fios. Isso assim? Mas diz-me lá em casa, assim está certo? Isso assim está certo? Crianças a brincar aí, está certo? Olha, meninas lá fora, esse menino a mexer na orelha, de calções, aquele cão a ladrar, está certo assim? Está certo. Nós temos de avançar, Regi, mas vamos voltar a este assunto. É uma pouca vergonha o que eu vi nessas imagens. É uma porca vergonha. Alguém tem de chegar lá com um alicate e cortar aquilo tudo. Ou ganham juízo, assumem a responsabilidade, os donos das residências que têm essas ligações são levados às barras do tribunal, porque temos que parar com isso. Acidentes são originados por esse tipo de práticas. Casas a pegarem fogo, não costumamos a ver, estamos a ver, sim senhora. E crianças que morrem eletrocutadas por causa dessa irresponsabilidade. Bom, em Luanda, um homem está a ser acusado de violar a sua namorada até a morte. As autoridades destruíram mais de 11 mil caixas de sumo fruti devido
o excesso de caducidade do tempo. Aqui, os factos fazem eco, roda. Vamos ao trânsito e junta-se a nós o professor Júlio Quental, o professor que vai ajudar-nos a olhar para as questões ligadas ao trânsito. Temos imagens que nos chegam do exterior. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos. Aquele abraço efusivo a si, à sua digníssima família, a esta maravilhosa equipa de Ecos e Factos e, obviamente, aos nossos telespectadores, Mário. A nossa vénia. Muito bem. Um bom final de semana, não é, professor? Bom, Mário, com a família, a esposa, filhos, foi maravilhoso. Muito bem. E, além disso, a família portanto, Deus é família. Exatamente. É a primeira instituição criada por Deus, a família. Muito bem. Logo, é o melhor sítio que é para estarmos, Mário. Pedro de Castro Vanduna, em Loi, nas imediações da ponte da Escola Comandante Pedalé. Agora veja, já reparou o que é que está a acontecer aqui, não é, professor? Requalificação. Ali na costela do boi. Corretíssimo. Requalificação. E, portanto, a requalificação quer dizer que esta zona está interdita e os condutores têm que fazer o retorno lá ao fundo. Muito bem. Portanto, só que este trabalho devia ser um pouco mais célere, certo, Mário? Porque este retorno é de extrema importância, vai obrigar os condutores a fazer o retorno lá ao fundo, Mário. E aqui pronto, esse trabalho deveria levar aí, no máximo, se tanto, 2 semanas. Acredito que já estamos a mais do que isso, Mário. Houve aí um período que as máquinas estiveram paradas. Portanto, nós somos, primeiro, intempestivos nas ações e quando tomamos as ações, portanto, levamos muito tempo, certo? Há que se equacionar isso e depois já sabemos que esta cidade tem problemas sérios de mobilidade. Exatamente. Portanto, e repare que esse estado aqui do pavimento, Mário, tem aí mais de 5 anos. Certo? Muito mais. Quase uma década. Exato. Então, para se resolver um troço destes, mais do que uma década, quer dizer, há coisas que eu às vezes olho, Mário, e indigna-me. Aí deve ser um problema ligado à equipa técnica responsável por este trabalho, não é? Acredito, Mário, mas antes deve estar a criar celeumas junto da administração. Correto, e antes de se adjudicar uma obra a uma empresa, deve-se aferir a competência dessa Muito obra. bem. Desta a idoneidade. Empresa, a idoneidade, a competência, os meios que têm que para a execução da obra. Porque muitas vezes, Mário, adjudica-se uma obra a uma empresa e depois nota-se que a meio da execução ela está com uma série de problemas, certo? Professor, presta sua atenção em um detalhe. As motos, vê o que é que elas estão a fazer? Corretíssimo. Depois dizem que não, o governo não pode orientar. Olha o que é que elas estão a fazer, no sentido inverso. Repare, Mário, num pormenor. Portanto, se a zona está interdita para a circulação de veículos em razão da requalificação, quer dizer que nenhum veículo a motor, nenhum, inclusive as motocicletas, não deveriam por aí passar. Pior, estão a transar em sentido contrário, em contrário. rota de colisão. Aí está um outro problema, Mário. Por que razão, tendo isso sido constatado, por que razão não se colocaram ali agentes da autoridade para retirar já de circulação estes senhores? E é isto que eu digo aqui, Mário, que temos dito aqui. Vamos aproveitar, professor. Atenção, autoridades. Está a acontecer aqui nesta zona, neste ponto, próximo das obras, há uma anarquia. Motociclistas, mesmo depois deste processo que está a ser feito pelas administrações de mobilizar, sensibilizar os mototaxistas para que se faça uma condução mais cuidada e responsável, temos isto aqui. Estão a fazer de propósito, a abusar, a tentar medir a pulsação das autoridades. Não pode. E digo-lhe mais, Mário. O trânsito em sentido contrário, nos termos do artigo 137 do Código de Estrada, olha, está, Mário, constitui uma infração grave que culmina não só com multa, mas na inibição de conduzir por um período que vai de 1 a 12 meses. Exatamente. Portanto, esses indivíduos, ao serem interpelados, devem ser... Mário, nós chegamos até aqui com esses camaradas, com esses condutores de motociclos. Sabe por quê, Mário? Por causa do nosso permissivismo, Mário. Isto é o permissivismo. Digo-lhe mais, Mário. Esses indivíduos nunca deveriam ter licença de condução. Sabe por quê, Mário? Certo. Porque obtiveram a licença de condução fora dos padrões. Estabelece o Código de Estrada, ainda o Código de Estrada, antes do regulamento, o Código de Estrada, estabelece no seu artigo 119, no número 1, que só é permitida a condução de veículos a motor quem estiver legalmente habilitado, que é para o fazer. Mais um cabeça de vento. E o número 3 deste artigo, Mário, realça que
a instrução deve ser feita obrigatoriamente numa escola de condução. Esses indivíduos não passam por escola de condução. E o problema, e aqui, Mário, estive ontem a abordar com um grupo de pessoas. Sabe o que é que se passa, Mário? Os governos municipais estão a beber do próprio veneno. Sabe por quê, Mário? Porque foram elas que concederam licença de condução a esses indivíduos sem que estivessem habilitados para o efeito. Não se dão pérolas a porcos. Muito bem. Vamos continuar a falar das motorizadas, mototaxistas, vamos falar de triciclos, vamos falar de skate não, mas vamos falar de aqueles veículos que têm 2, 3 rodas. E às vezes, aí está a acontecer o processo de regular, não é regulamentar, regular a utilização das vias por mototaxistas e outros... Olha. Mário, repara aqui um pormenor, Mário. Vê lá ao fundo, Mário. Muito bem. Estão 2 máquinas, um pesado e uma máquina. Criou aqui essa situação. Repare que depois daquele caminhão lá ao fundo, a via está livre. Está livre. Portanto, e aqui também... Deixa-me só situar o telespectador. Estamos a receber imagens do desvio do Zango. Correto, Mário. Desvio do Zango. E repare, temos aqui 1, 2, 3 pesados. Já sugerimos aqui no programa, Mário, até mostramos um sinal de prescrição das vias de trânsito. Deve ser usado este sinal em toda a via expressa e nestas vias adjacentes, Mário, um sinal de prescrição específica indicando que os pesados devam unicamente transitar pelo lado direito da faixa de rodagem. Certo. Já que são veículos de marcha lenta e repare, Mário, que eles ocupam de forma deliberada a via de trânsito mais à esquerda. Vão criando embaraço ao trânsito, Mário. E isto é fazível. O problema todo está nas autoridades que não utilizam os meios, as prerrogativas legais. Estão aí concedidas. É só utilizar, Mário. Este ponto é um ponto não de quer confluência. obedecer, tira-lhe a carta. Corretíssimo, Mário. Dura lex, sed lex. Exato. Aqui, Mário, temos um entroncamento, por certo. A via direita, um entroncamento em relação à via esquerda. Embora a direita estabelece aqui, não a norma, mas os sinais gráficos verticais, que o condutor do entroncamento à direita perde a prioridade. Estamos ali a ver, Mário, o triângulo invertido, certo? Certo. Quer dizer que os da direita perdem prioridade. Ora, o trânsito aqui está lento porque é uma zona de confluência. Depois da confluência, a circulação acelera, melhora. Acelera. Todavia, também temos um inconveniente. Qual? É o atravessamento de peões ali. Quando na parte inferior deste viaduto há uma zona que desde o princípio, desde a altura em que o viaduto foi criado, existe, professor. Existe. Eu já passei por esta zona criada de propósito várias vezes. Correto. Eles não querem. Mas, Mário, quando os cidadãos de forma voluntária não querem cumprir a norma, aí aparece a coerção. E é por isso que eu digo, o mesmo angolano que aqui não cumpre normas, basta migrar, ele observa logo as normas. Sabe por quê, Mário? Porque ele lá fora tem consciência de que haverá consequência do comportamento ilícito. Aqui, Mário, há um certo permissivismo. Ele sabe que não vai acontecer nada, daí faz. Atravessa, olha aqueles peões. De forma displicente, atravessam ali, vão ali a gingar, Mário. E são os mesmos que depois vão às redes sociais escrever: país, pois, mas você é o que não paga os impostos. O IVM, sim. É você que consome energia, depois não quer pagar. Faz gato. Ainda bem que esse processo vai acabar, né? Agora o pós-pago vai acabar. Ainda bem. Vamos ver quem são os caloteiros. Não pagou, puf, desliga a luz, já acabou. Aliás, quem vai coordenar agora o nível de consumo é você. Com o seu cartão, põe lá, plim, 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 plim. Pois, não paga os impostos prediais. Enquanto a regia aproveita, ajuda-nos para... Vamos ver outro ponto. Não cumpre as obrigações Olha aí, mano. a lei dos condóminos. Olha este atravessamento. E depois quer reclamar. Vamos ver então, estamos a receber imagens das imediações da Ponta Amarela em Viana. Mário, dá a impressão que nós, quer dizer, temos o nosso comportamento... Até aquele senhor que vai com canadianas. Mário. Quer dizer que dói-nos, dá a impressão que eles, olha esse caminhão que vai ali a passar, renta a eles, rentinho a eles, e eles não estão, olha aí, olha aí.
E a ralhar com o motorista, como se o motorista fosse Está a ver, culpado. Mário? Palavras para quê se as imagens são elucidativas, Mário? Exatamente. E foi aqui onde foram trucidadas 4 pessoas que morreram violentamente, esmagadas, trucidadas contra aquele separador, Mário. Certo. Portanto, mesmo na presença da morte de outrem, não tiramos ilações disto. Atravessar lá em cima na pedonal é difícil. Mas também há outra questão que não se quer calar. Por que razão continuamos a não recolocar de forma tempestiva e a fiscalizar ou a impedir mesmo ou a desestimular o atravessamento das pessoas ali, Mário? Certo. É que essas pessoas... Depois tem de fazer esse filme. E repara, as pessoas queixam-se de que há dificuldades. As famílias já são pobres. Então, se os pais saem de casa para ir lutar pela vida, se com eles vivos a coisa está complicada, imagina com eles mortos. Imagina com eles debilitados, tetraplégicos ou paraplégicos, em que os filhos terão que sair para ir vender para sustentar os próprios pais. Pensem nos vossos filhos, pai. É que as pessoas têm a impressão que as pessoas exoneraram-se da sua responsabilidade enquanto cidadãos, Mário. O mais estranho é que quando morre alguém nestes pontos, põe aqui uma pedonal, põe aqui uma pedonal. As autoridades põem a pedonal, não passam na pedonal. Aí a mão de semear, não querem saber da pedonal. Mas quanta irresponsabilidade, meus senhores. Quanta irresponsabilidade. Eu falei aqui rapidinho, nós costumamos a transmitir para o mundo, através das redes sociais, uma imagem péssima do nosso país. Nós é que estragamos, nós é que sujamos, nós é que partimos. E a culpa ainda é do próprio país. Meu amigo, os outros países, ainda temos imagens. Muito bem, a saída para a Chibia. Ok. Uau! Wambo. É Wambo isso? Não, isso é o Ila. É o Ila. Isso é a saída para a Chibia, é o Ila. Eu conheço essa zona, E conheço. repare, Mário, há aqui uma nota que eu quero fazer. Repare, está vendo aquele pesado, Mário? Temos ali 2 pesados à sua direita, certo? O pesado mais à esquerda, repare que ele imobilizou-se mesmo no limite da faixa de rodagem. Está vendo? Certo. Por que ele não colocou... Acho que está a fazer agora uma manobra, não? Esta é a zona que vai para o aeroporto. É sim, Mário. Conheço bem esta zona. Correto. Já Portanto, resolvi o problema do pneu há uma recalchutagem aqui próxima, não vejo agora, mas já resolvi lá o problema do pneu. Agora, Pois repara, está a fazer uma manobra assim. Uma manobra. Esta manobra, Mário, que ele está ali a fazer... Do pesado. Do pesado, mesmo no limiar, na zona em que termina a faixa de rodagem. Pois. É que os outros condutores, que ele faz ali uma marcha atrás de forma incorreta, inadvertida. A marcha atrás só pode ser feita com manobra auxiliar ou de recurso, certo, Mário? É assim que a norma o estabelece. E deve ser feita em local de boa visibilidade e onde não cria embaraços ou trânsito. Ele estava ali a fazer a manobra de forma que era embaraço até a perigar a circulação dos outros veículos. O problema, Mário, é que as pessoas dão a impressão que os condutores exoneraram-se da sua responsabilidade. Repare que do lado esquerdo também temos 2 pesados imobilizados de forma incorreta, Mário. Certo. Repare, de forma incorreta. E o que está a faltar aqui, Mário, é mesmo punição, sanção. Porque esse estacionamento, olha, desses 2 pesados, certo, está feito de forma incorreta. Repare, o veículo branco ligeiro por detrás do último caminhão, repare que ele também está desalinhado. Está imobilizado, está estacionado na faixa de rodagem. Percebe-se bem que os veículos à sua trás, Mário, estão mais à direita. Este veículo aqui está desajustado. Olha, agora iniciou a marcha, não ligou o pisca. Não precisa ligar o pisca. E eu que às vezes falo bem dos meus compatriotas da Willa, né? Se calhar Ou estou envergonhado. Não deve ser da Willa, se calhar saiu até de Luanda. É um luandense, deve andar aí por aquelas paragens. Iniciou a marcha, Mário, não ligou o pisca, não precisa. Esse não é da Willa, é de Luanda. Não precisa. Não, os da Willa não conduzem E este assim. comportamento, aí perguntamos, mas os condutores passam por um processo de formação, certo, Mário? Certo. Por um processo de avaliação. Por que razão, e repare, Mário, vê, a via larga, aqui sofre um estreitamento em razão desse estacionamento em dupla fila. Há um estreitamento, quer dizer que vem dificultar o cruzamento entre veículos ali, certo? E alguns deles estão aí para o Morro da Leba, imagina. Corretíssimo. Então, Mário, a pergunta que não se quer calar é:
fiscalização. Por que razão esses indivíduos não levaram logo uma multa? 1, 2, 3, 3 filas. O estacionamento deve ser feito o mais à direita possível da faixa de rodagem ou nas bermas. Estes condutores estão estacionados literalmente na faixa de rodagem. Uma contravenção. Professor, muito obrigado. Vamos fazer só um ponto e vírgula. Sim. O professor vai regressar daqui a pouco. Vamos continuar a olhar para o trânsito. Imagens lindas que nos chegam da cidade de Lubango, província da Huila. Naquele entrocamento, dá para ir até o Morro da Leba, dá para ir para o aeroporto. Claro que há mais casas pelo caminho até chegar ao aeroporto. Ainda passa pela estação de comboio, mas vai-se por aí, consegues ir até o aeroporto. Muito bem, vamos à rubrica Como Então Você? Roda, Regi. Meu amigo, eu disse há bocadinho que nós somos responsáveis pela péssima imagem que transmitimos para o mundo. A culpa é nossa. Não vale a pena andar a falar mal do seu país nas redes sociais. Você não contribui. Não são todos. Mas você não contribui. Antes, pelo contrário, faz de forma inversa. Veja essas imagens. Roda, por favor. Está a chover e veja o que está a acontecer. O que é que este caminhão está... Este caminhão, eu chamo isso um caminhão. É uma moto de 3 rodas, mas eu chamo isso um caminhão. Olha, o que é que temos aí na parte de trás desse caminhão de 3 rodas? Isso é possível. Angolanos, isso é possível. Ele está a levar árvores na parte de trás. Árvores. Está a levar... Não são plantas para pôr num jardim, num canteiro. Árvores. Meu Deus do céu, até que ponto nós chegamos? Contado isso, não, você não acredita. E depois dizem que o governo está a exagerar. Isso é um comportamento decente. Ele passa por uma zona onde temos fios de energia. Estraga tudo. Para começar, e há outros males que vêm daí. Isso é lícito. Não, responda lá em casa. Lá em casa, responda-me, por favor. Você que defende esse tipo de comportamentos. Isso é lícito. Fazer isso está certo. Diz-me lá em casa, está certo o que está a ser feito por aquele senhor? Podemos aplaudir, podemos dar uma salva de palmas? Então, quando as autoridades tomam medidas para corrigir isso, estão erradas. Não pode tomar medidas. Deixa as pessoas fazerem o que bem lhes apetece. Depois amanhã você vai às redes sociais e fala mal do seu país. Meu Deus do céu. Acha que já viu tudo? Vamos mostrar-lhe agora uma moto que está a levar um prédio. A levar um prédio. Você nunca viu? Vai ver agora. Põe aquela imagem. Está aí. Olha. Meu Deus do céu. Enche a tela com essa imagem. Esse cidadão já viu o que é que ele está a levar na parte de trás, não é? É mobília. E está a chover. O asfalto está escorregadio. Ele não está a fazer isso no quintal da sua casa. Esse malabarismo venenoso está a fazer numa estrada de circulação fluida. Depois leva uma castada de um carro, de um caminhão. Não! Está a chover. Olha, está a levar aí tudo. Bacios, pinicos, tudo a levar aí. Isso está certo. Professor, eu já vi tudo, mas agora estou, como dizia o Odorico Paraguaçu, estou embasbacado, porque eu vendo isso, não é possível que esteja a acontecer. E assim ainda podemos culpabilizar as autoridades que querem regular, esse tipo de serviço. Mário Santos, há bocado na minha abordagem eu disse, foi pesado, mas tinha que dizer isso. Não se dão pérolas a porcos. Concordo. A lei, isto é, o Código de Estrada, no seu artigo 119, estabelece que condução de veículos a motor só será permitida a
pessoas ou a indivíduos que estejam habilitados que é para o fazer. Certo? Atenção, para não confundir lá em casa, o professor não está a dizer que para conduzir tem que ter a 12ª. Não é isso que ele está a dizer. Não. Porque você pode ter a 12ª, pode ter até formação universitária e não estar habilitada para fazer. Uma pessoa que treme no volante, entra em pânico, não pode conduzir uma viatura. E outra, Mário, e disse muito bem, a sua abordagem foi impecabilíssima. Repara, em outras latitudes, eles não exigem, portanto, um nível de escolaridade. Eles exigem que as pessoas tenham, que o candidato tenha um certo nível de literacia, certo? Certo. Mas eles são muito rigorosos, Mário, na avaliação psicológica do condutor, certo? Na sua coordenação motora, nos aspectos cognitivos. Mas voltava para a questão em abordagem. Mário, eu gostaria e ficaria muito atento, certo? Em ouvir a justificação das administrações municipais da razão que os leva a licenciar estes cidadãos. A licença correto. Muito bem. Porque muito a lei é bem clara, Mário. A lei é bem clara. Porque daqui a pouco, Mário, estamos também a dizer, todo indivíduo que saiba espetar uma agulha em alguém... Pode ser enfermeiro. Pode ser enfermeiro. Doutor. Corretíssimo. Meu Deus. Por favor. Ora, Mário, trouxemos esta abordagem aqui em razão de uma medida que o governo provincial pretende aplicar. Qual? A proibição do estacionamento de veículos pesados. Estamos a fazer aqui uma análise muito séria e verificamos que a intenção não é proibir o estacionamento de veículos pesados, mas sim de veículos pesados de transporte de mercadorias. Certo, Mário? Que transportem mercadorias. Porque não nos esqueçamos que os autocarros também são automóveis pesados, só que destinados ao transporte de passageiros. Portanto, o governo da província, cumprindo uma prerrogativa nos termos do número 3 do artigo 10º do Código de Estrada, certo? Levou a conhecimento da sociedade esta intenção, usando esta informação. Muito bem. Todavia, esta nota é apenas informativa. Ela não tem, portanto, não tem força de lei para que se execute isto. O que portanto, aqui é só pedagogia. Correto, é pedagogia. É informação. Pronto. E repare, Mário, que o governo da província enumera 23 vias em que pretende aplicar esta medida. Certo? Estabelece o número 2 do artigo 10º do Código de Estrada que, para que isto tenha força legal, o governo da província terá que fazer um regulamento ou fazer recurso a sinais gráficos verticais, porque os sinais gráficos verticais demandam de uma norma jurídica, certo? Muito bem. Então, e aqui, Mário, o Ecos e Factos traz uma sugestão, quer ao governo da província, quer elucidar os condutores. Certo. Temos aqui à esquerda, aqui no centro, Mário, os sinais gráficos verticais que seriam os adequados para completar a norma. Qual? O primeiro indica estacionamento proibido para automóveis de mercadorias com peso total superior a 3,5 toneladas, que são os pesados, certo? E aí temos, portanto, esta via de 2 sentidos. Temos o veículo azul e o verde em sentidos opostos, caminhões, certo? Certo. Então, estabelece a norma que estes condutores encontrariam num sentido e noutro o sinal que indica a proibição de estacionar para automóveis de mercadorias em toda a extensão da via. E o governo da província, além do sinal gráfico vertical, deve colocar também linhas amarelas descontínuas, certo? No limite, isto é, no bordo do passeio, para indicar que a proibição a que se refere o sinal é extensiva ou é aplicável em toda a extensão da marca. Estabelece também a norma, Mário, que os sinais de proibição eles prescrevem após uma interseção. O que isso quer dizer? Não prevalecem. Quer dizer que após cada interseção deverão as autoridades repetir o sinal. Ela colocou aqui, mas como há aqui um cruzamento, certo? Para que o condutor saiba que a prescrição prevalece após a interseção, é repetido lá embaixo. Acontece o mesmo em sentido oposto, certo? O condutor do veículo verde, no sentido ascendente, encontrou o sinal, lá à frente encontra uma interseção e como há a intenção de se prevalecer a prescrição, é repetida após a interseção. Muito bem. Portanto, quer dizer que o governo da província, quando pretender usar essa medida, terá que fazer recurso a sinais gráficos verticais, certo, Mário? Certo. Porque os condutores não terão que memorizar as 23 vias em que a norma será aplicada, certo? Esta indicação será feita por sinais gráficos verticais que poderão ser complementados por marcas rodoviárias de cor amarela.
Muito bem. Mais de 30 anos a ensinar isso, o professor Júlio Quental. Por isso, fala quem sabe. Não anda a discutir à toa nas redes sociais, falar blá, 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 sem desconhecimento, porque não pode. Não pode sem conhecer. Que vergonha. Professor, muito obrigado. Disponha. Muito obrigado, muito obrigado. Ora, existe um problema que deve ser resolvido. É um problema que está aí. Nós vamos mostrar-lhe o excerto de uma intervenção de uma cidadã que está aflita. Ela mora numa residência ou é proprietária de uma residência desde os primórdios da nossa independência. Tão logo se deu a alvorada da independência, tempos depois ela foi morar naquela residência, na Vila Alice, e seguiu todas as normas ditas por ela. Seguiu as normas, as orientações para legalizar a residência em seu nome. Fez tudo que lhe mandaram fazer. De repente, dito por ela, não são as minhas palavras, e nós vamos continuar a tratar deste assunto amanhã, e, se possível, até o desfecho deste assunto. De repente surge alguém com um documento e diz: minha senhora, tem de abandonar a casa porque a casa pertence. Percebeu bem? Ela, nos inícios, depois da nossa independência, eu estou a colocar isso mesmo no plural, porque não podemos ser 75, 76, nos inícios, vai morar numa casa, depois surgem orientações para legalizar em nome dela, ela faz tudo, cumpre, vem alguém e diz: a casa é minha, tem de abandonar a casa, com ordem do tribunal. Meu Deus do céu. Se isso for verdade, se a senhora está a dizer, o que está a dizer é verdade, estamos em presença da pior injustiça na face da terra. E ouça, já vamos ouvir o depoimento dela. Sabe porque é que o símbolo da justiça é uma mulher com os olhos vedados e uma balança na mão? Sabe por quê? Porque a justiça é cega, imparcial, equilibrada. Sejamos como Salomão. Sejamos como Salomão. Vamos ouvir o que ela diz. Roda, Regina. Eu sou proprietária desta casa. Vim para aqui em 76, em fevereiro, que eu vim para aqui. Quem estava a morar aqui primeiro era um cunhado meu, que deixou-me aqui. Então, assim que eu fiquei aqui, saiu uma lei que podia... Quem está a morar nas casas tem que começar a pagar renda no governo. Tem um contrato de arrendamento. Depois veio... O governo confiscou as casas. Eu também tenho o documento do confisco. Assim que o governo confiscou a casa, então imediatamente tratei os documentos e comprei a casa. Mas lá vem o senhor, vem o nome do antigo senhor. Esse antigo senhor que viveu lá. Mas lá no estado não tinha que ele comprou. Senão o estado não podia me vender. Não podíamos vender, o governo vender a casa de duas pessoas. Então, quando eles viram que os documentos é legal, o dono não aparece, a casa foi confiscada para o governo, eu comprei a casa. Assim que eu comprei a casa, continuo a viver aqui. Então, mais tarde aparece o senhor, porque é dono da casa. Então, se é dono da casa, tinha o documento no tribunal, mesmo até assim, eu também tinha que ser ouvida para eu explicar. Ele não podia chegar só até o momento de me dar a ordem de despejo. Não. Olha, não vale a pena pensar que o assunto se esgota aí. Não. A TPA vai continuar a tratar este assunto, se possível, até o seu desfecho. Amanhã nós estamos a preparar uma peça. Fizemos apenas um extrato da intervenção da senhora. Nós estamos a preparar uma peça que vamos colocar à sua disposição amanhã. E as outras partes já foram contactadas. Como é óbvio, nós temos de informar com isenção. Nós não somos o tribunal. E se existe um documento do tribunal, se há valência desta documentação, nós não temos que debitar
Contrariamente. Não, mas atenção. A senhora está a falar a verdade. Isso é verdade. Não custa nada, ponham os documentos à disposição. Não custa nada, abram o gabinete e ponham os documentos à disposição. Aquela senhora se diz está lá desde 1976. Existe algum documento, ela teve de pagar luz, água. Nos anos 70, as pessoas ainda eram muito responsáveis, não estou a dizer que eles não são, mas pagavam luz, água. Eu vi muitas vezes, chamava-se Idel e Epal. Já havia Idel na altura, lembro-me. Estavam no processo no início, mas as pessoas pagavam. E então estão lá, registados. E era mais fácil, porque na altura eram aqueles cartões, não é? Hoje manda-se tudo pelo computador. A senhora está a dizer a verdade? O que custa? Agora, se ela está a dizer a verdade e alguém por trás, seja ele membro da sua família, porque também isso pode fazer-se, é tirar o documento à sua capa, às escondidas, fotocopiar e entregar a outra pessoa. E dentro da malandragem que existe, maquinar todo este processo. Há pessoas malvadas neste mundo, meu irmão. Piores que as cobras. Piores que os surucucus de Ndalatano. Piores. Aquelas cobras surucucus que estavam lá em Ndalatano. Pretas. Piores. Nkanga Gomes. Boa tarde, seja bem-vindo, companheiro. Boa tarde, Mário. Boa tarde, audiência Como TPA. é que foi o final de semana? Correu bem, infelizmente. Esteve sempre com a família em minha casa e, regra geral, saiu pouco. Muito bem, senão a esposa depois liga. Não, é mentira, não correu nada bem. Olha, nós já vamos a este assunto com a ajuda de Nkanga Gomes. Ponha de novo aquele vídeo dos fios. Aquele vídeo dos fios. Por favor, ponha rapidinho. Já vamos outra vez à história desta senhora. Isto parte-me o coração. Quando eu vejo injustiças, eu fico virado mesmo ao avesso. Detesto injustiça. Deixa rodar essa imagem. Tira a minha imagem. Tira, pode tirar. Eu não sou assim muito bonito. Tira. Põe a imagem dos fios, faz favor. Enche a tela com a imagem dos fios. Regi, vamos lá, ajuda-me. Olhem para isso. Que pouca vergonha. Mas que pouca vergonha. Isso é o quê? Temos de parar com isso. Que pouca vergonha. Olhem para isso. Olhem para isso. Ninguém vai lá com um alicate e corta esses fios todos. Tem de cortar aquilo. Eu sei que eles vão espernear, vão reclamar, mas é para o bem desta sociedade. Isso aberto, assim, se cai uma chuvada, meu Deus do céu. Isso é perigoso. Isto é perigoso mesmo. Estamos a brincar com coisas sérias. Muito obrigado, Regi. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Nkanga, eu pus essas imagens porque volta e meia temos de recordar a situação destes fios que está a perturbar. Mas agora voltemos à questão da senhora. Aquela senhora de 73 anos de idade, ela deu o seu litro por esta nação e agora já está reformada. Viveu desde 76, ela disse, naquela residência na Vila Alice. Tempos depois surge alguém e ela disse que cumpriu todas as normas, os critérios para legalizar em seu nome. Exato. Comprou a casa. Ou seja, durante o processo, e ela até disse, durante o processo de compra e venda, eles não perceberam que haviam dois donos? Isso é possível? Sim, Mário. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Se uma cidadã que vive de 76, um ano após a independência, na casa que o antigo colono deixou, porque é importante que os angolanos saibam que os portugueses deixaram várias habitações após a independência. E, regra geral, muitas famílias foram ocupando essas habitações e depois de um processo o Estado foi confiscando para que, de facto, pudesse fazer uma reorganização e que fossem pagando os impostos e o Estado fosse arrecadando receita. Fim do pagamento dessas rendas todas, passaria o imóvel ao nome da pessoa. Lembro-me deste processo. Exatamente. Estamos a falar do início dos anos 80. Exatamente. É óbvio que essa senhora entrou neste processo. E não é aqui, hipoteticamente, uma senhora dizer que entrou nesse imóvel e andou a pagar, a cumprir, a pagar a sua renda e a energia e a água, e ela viver esse tempo todo, não é? E aparece alguém dizer que ela não pertence a este imóvel, é de uma outra pessoa.
As medidas dos tribunais é para serem cumpridas, isso é imperativo constitucional, quer agrada-nos ou não. É importante que nós, angolanos, saibamos isso. O tribunal deve obediência à lei e os operadores de justiça, particularmente os juízes, à sua consciência. Muito bem. Mas é óbvio que, quando uma decisão é injusta, há instrumentos legais que o cidadão pode recorrer para que essa decisão seja reapreciada. Exatamente. Por isso é que nós temos tribunais superiores. Se, nesta medida, não foi clara, a senhora deve arranjar um advogado para que, de facto, recorra aos tribunais superiores, que esta decisão do Tribunal de Comarca seja reapreciada para que se averigue se de facto se cumpriu a Constituição, a lei e se não houve nenhuma violação daquilo que a lei diz. Ou seja, nós temos que usar todo instrumento legal até que se esgote para que de facto seja reposta à justiça e que nós sintamos então, sintamos justo, passa aqui a redundância, certo. com a medida do tribunal. Essa é a apreciação, é a análise que se impõe. É óbvio que nós, há pessoas de má fé, mas nós não podemos aqui fazer juízo de valores, temos que respeitar a decisão do tribunal, mas aqui a senhora deve arranjar um advogado para que de facto vá auxiliar e que então consiga reaver essa situação. Essa é a análise que se impõe quanto a este caso. Muito obrigado, Nkanga. Mas não vá embora, por favor. Ajude-nos a perceber o que está a acontecer. Eu já mostrei as imagens há bocadinho. Viu aqueles fios todos? Vi sim. Aquilo não foi tirado de um filme. Aquilo é na vida real mesmo. Está a acontecer na capital do país. E o argumento de muita gente é que não há argumento nenhum. Por isso é que, para se terminar de uma vez por todas com essa desordem, a ENDE traz contadores pós-pago para fora. Contadores pré-pagos para dentro. Isso quer dizer o quê? Acabou o tempo de vou consumir energia, depois vou pagar. Acabou. Estamos em pleno século XXI. Vou consumir aquilo que eu comprar. Isso acabou. Agora, se você der energia ao vizinho, como se diz, ngongoiove, vou dar ao meu vizinho porque ele não conseguiu ver o jogo. Ngongoiove. Quando acabar a energia, depois você assume a responsabilidade. Vamos tentar perceber o que está a ser feito a partir de agora para se acabar com o problema das ligações anárquicas no setor da energia. Roda, Regi, vamos embora. Desde 2021, o método de distribuição de energia elétrica em Angola teve um grande avanço, com o arranque do processo de pagamento pré-pago, ou seja, pagar só com o que se consome. Mas, segundo alguns populares, há ainda muito por melhorar. Só para ter uma noção, reparem o aglomerado de fios elétricos ligados num único poste em algumas localidades. Ato que, em alguns casos, tem colocado em risco a vida de cidadãos, principalmente na época chuvosa. Eu também aderi ao pré-pago, porque o pós-pago nós temos que pagar aquilo que não consumimos e o pré-pago, aquilo que eu consumo é que eu pago. As exposições do cabo, eu que por acaso já referi isso quando esteve aqui à ENDE, que eles podiam, quer dizer, está muito emaranhado, está todo, quer dizer, está uma coisa que não está bem feita. Já houve alguns acidentes sobre a energia, sobretudo no tempo chuvoso, né?
E há aí casas que naturalmente quando chove faz contato com a energia, os portões dão um esticão, caso contrário, em frente ao centro de saúde onde eu vivo, quando chove as paredes ficam eletrificadas. Mas ligações é que provocam isso naturalmente. Segundo o engenheiro eletrotécnico Eduardo Ernesto, diversos fios mal identificados expostos podem causar o risco de eletrocução, de mau contacto elétrico, gerando assim defeito no equipamento e nas instalações elétricas, não só dos consumidores, como também das operadoras de distribuição de energia elétrica, e aponta mesmo algumas medidas de prevenção. Uma instalação elétrica completamente desorganizada, com falta de identificações, etc., ela fica muito suscetível a riscos de curto-circuito, riscos de enganos. Quer dizer, o técnico a operar pode enganar-se, ligar um fio no outro, gerar um problema na rede e no consumidor. Naquelas zonas em que temos uma casa que quando chove inunda, este interruptor, ele sente que a instalação está molhada e ele desliga automaticamente a instalação, de forma que as pessoas ao andarem na casa, a pegarem numa parede molhada ou a pegarem numa arca, não apanhem um choque elétrico. E eu geralmente gosto de aconselhar o uso destes interruptores também diferenciais, não deste tipo, mas dos tipos mais profissionalizados para o serviço de iluminação pública. Porque em zonas em que está convencionado que são zonas que quando chove inunda, estas zonas têm que ter interruptores diferenciais, porque se haver um contacto elétrico do poste elétrico com a água, os interruptores diferenciais eles cortam automaticamente e vai proteger a vida de todos os transeuntes que estiverem ali a circular naquela zona. Os tempos evoluíram. A instalação aérea retrata um método pouco adequado quando se trata de distribuição de energia elétrica ou outros serviços similares. O mesmo não só coloca em risco a vida do cidadão, como também afeta a questão estética de qualquer cidade, segundo o arquiteto urbanista Juari Pereira. Existe uma poluição visual e, por outro lado, alguma desorganização dos intervenientes. Como vemos, existem várias empresas de telecomunicações, elas não compartilham a mesma infraestrutura. Essas empresas, cada uma vem, põe o seu posto, então há também uma questão de organização que tem que ser feita e acompanhada pelas administrações municipais. A evolução elétrica continua a crescer com novas tecnologias desenvolvidas para tornar o uso da eletricidade mais eficiente e sustentável e sempre a pensar na melhoria, qualidade e bem-estar das sociedades. Maravilha, que trabalho, hein? Antônia Videira e Karina Cacola, dupla impressionante. Thierry Henry e o outro jogador que era a perícia da seleção de França, o Djorkaeff. Bom, uma dupla impressionante. Sabe porque é que eu aplaudo esta medida da introdução dos contadores pré-pagos? Eu vou-lhe explicar rapidinho, depois vamos refletir a respeito do assunto. Nós tínhamos um problema lá em casa e eu fingi que não estava a ver. A minha esposa comprava a energia que tínhamos consumido e de repente ela dizia, mas não cumprimos o tempo do mês passado. Gastou-se rápido a energia e eu fingia que não estava a ver. Qual era o problema? Eles deixavam o aquecedor da água ligado. Consome muito mais energia. Quando desligas, consome menos. Depois é que ele disse, o teu problema é que vocês estão a deixar o
aquecedor, né? Ligado. Por que eu estou a dizer isso? Porque a partir de agora, estes que cedem energia aos amigos, aos vizinhos, deixam que o vizinho faça gato, vão levar por tabela, porque a energia não vai chegar o tempo suficiente. Ele depois vai perceber que não pode dar a ninguém. Antes, pelo contrário, tem que apagar as lâmpadas, tem que desligar o televisor, desligar todos os equipamentos que não estejam a funcionar. Eu aplaudo esta medida. Estamos a caminhar certos. Sim, Mário, nós estamos a caminhar certo e permita-me aqui partilhar com os angolanos que o Estado, nos últimos anos, fez um investimento extraordinário no setor da eletricidade. A energia que hoje utilizamos, todos nós sentimos a melhoria da corrente elétrica nas nossas casas, não é? Hoje nós dificilmente nos falta a energia elétrica, com exceção se algo extraordinário por alguma falha técnica, mas creio eu que somos todos unânimes de que a energia em Angola, de uma forma geral, melhorou significativamente, fruto do investimento do Executivo angolano. E isto é uma nota positiva e nós temos de se sentir orgulhosos por isto. Agora, é óbvio que nós devemos nos reorganizar e ainda, felizmente... Veja isso. Exato. Veja isso. Ainda, felizmente, tem se organizando durante esse tempo todo e nós temos sentido essa melhoria. Quanto aos contadores pré-pago, é óbvio que é uma medida positiva, porque nós também somos indisciplinados em termos de racionalização do consumo de energia elétrica. Deixamos as lâmpadas ligadas de uma forma desorganizada, ligamos vários aparelhos. Eu acho que nós, os angolanos, ao utilizarmos os disjuntores e a energia pré-paga, nos vai disciplinar do ponto de vista da gestão e do consumo da energia elétrica. Aqueles que optam pelo gato, permita-me aqui o termo, o novo Código Penal prevê que o gato já criminaliza isto. Quem furtar energia por algum fio, levar para a sua casa, o novo Código Penal criminaliza isto e é suscetível de uma penalização e ser levada à barra do tribunal. Desencorajamos todos os angolanos que têm essa prática de poder furtar energia, porque subcarrega aqui a própria rede e essas ligações anárquicas provocam aqui um ambiente feio na apreciação visual e no próprio ambiente da cidade, não só, e causa dificuldade quem vai operar então aqui em poder resolver alguma situação técnica. É óbvio que a solução aqui, devemos aqui encorajar ainda continuar a organizar o setor e a disciplinar aquelas famílias que de facto não cumprem então com o consumo racional da corrente elétrica. Para concluir, devemos então cumprir com aqui a ordem do consumo de energia elétrica e que devemos nos sentir orgulhosos pelo facto da melhoria do consumo de energia elétrica que o Estado angolano fez investimento e que vai arrecadando receita, que se vai refletir no investimento para a sua continuidade, a distribuição para outras famílias que não têm energia. Muito bem. Nkanga, muito obrigado. A qualquer altura o Nkanga regressa, porque ainda temos assuntos para abordar durante a semana. Muito obrigado, Nkanga. Regi, põe aquelas imagens rapidinho. Nós já vamos para um curto intervalo. Nós vamos contar-lhe algo que... terrível mesmo, terrível. Agora, deixa-me dizer também que, quanto a essa questão das ligações anárquicas, a qualquer altura teremos o Lauro Fortunato, porta-voz da ENDE, para responder também sobre assuntos similares e, como é óbvio, o processo dos contadores pré-pago que vão entrar em ação. Aumenta a tela. Olhem para isso. Meu amigo, acabou o tempo do truquismo. Angolanos, temos de entrar na normalidade, aquele tempo das fintas, do truquismo, das chico-espertices, tem de acabar. Meu amigo, tem de acabar mesmo. Ouça, se antigamente a nossa vida era feita com base ao biolo, ao esquema, à vigarice, tem de acabar. Mudar mesmo de mentalidade. Não podemos continuar a viver isto. Angolanos, ou nos adaptamos e fazemos este país crescer, ou então estamos irremediavelmente voltados ao insucesso, ao fracasso. Quem não conseguir se adaptar aos tempos modernos,
Moderno já tem o termo que eu vou usar. Aos novos ventos. Vai se sentir marginalizado. Ninguém vai lhe empurrar, ele vai se auto-excluir. Chega! Chega! Para! Vamos repreender o comportamento. Vai! Quem liga um fio anarquicamente? Mais! Porque isso pode provocar incêndio. Então, se liga ou pensa em ligar anarquicamente. Epa! Sim! 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 Vamos para um curto intervalo. Vamos regressar com o assunto que eu fiz referência há bocadinho. Prepare-se. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. É muito forte o que vamos trazer depois do intervalo. É muito forte. Mas regresse conosco. É um até já. Roda-nos. Perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã. E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Chegou a primeira edição do Festi Kwanza Sul 2023 by Unitel, na Marginal do Sul, dias 22 e 23 de setembro. Show e after party, com entrada livre, com Matias Damasio, Gerilson Israel, Pérola, Justino Andanga, Papi Caveira, Kaijuan e Elizabeth Ventura, Mr. Dembo, Johnny Berry, Miguel Willa, DJ Lolo, Prodígio e John